Para compreender as coisas, às vezes é preciso pensar nelas de trás para frente, do fim para o começo. Você se pergunta quem é, de onde veio, por que nasceu, quando e onde nasceu. Você não vai achar uma resposta fácil para esta pergunta, pelo menos não em você. As respostas para todas estas dúvidas, conflitos, indagações estão em Deus, no plano de Deus. Ele fez tudo com um motivo, tudo tem um propósito, um sentido. Olhe ao seu redor, você verá que cada elemento na natureza, por menor ou que pareça menos importante, está exercendo a sua função. Os micro-organismos, as plantas, os animais, as pedras, o planeta, a lua, o sistema solar, as estrelas, o universo inteiro, em sincronia eterna, dançante e perfeito, como num relógio imensamente complexo. Cada coisa sabe exatamente o que é e por que existe. No meio disso tudo está você. Você que pensa, ama, aprende, cresce, sofre, se alegra. Cheia de perguntas, na agitação da vida, cercada de entretenimentos e afazeres, talvez você nem se lembre delas. Mas cale-se um pouco, desligue um pouco tantos sons e verá que no silêncio elas persistem. Quem sou? Por que existo? Há um lugar para mim nesse arranjo, nesse plano? Existe, e há alguém que pode te dizer qual é. Ele não só sabe porque te criou, como tem feito tudo para que você o encontre. Ele quer te abraçar e mostrar tudo o que fez, faz e fará por você. Quer te guiar dentro desse plano eterno e finalmente dar real sentido à sua vida. Olá, mulheres! Graça e paz! Tudo bem com vocês, meninas? Eu estou muito feliz de estar aqui. Chegamos aí à metadinha, né, do nosso tempo, do período que nós separamos para meditar na palavra do Senhor. Eu espero que sua vida tenha sido abençoada até aqui. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração, porque só Ele pode trazer para nós a revelação de tudo que nós aprendemos na palavra. E espero que você consiga estar separando um tempinho para ouvir Deus, para pensar sobre Ele. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Separa aí aquele cafezinho, o chá, o suco e vamos meditar juntas. Amém? Hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, que assim tocou meu coração profundamente, trouxe a ele lembranças de coisas que o Senhor já tinha ministrado em mim. E eu quero hoje compartilhar com você. A palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 8, diz assim: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Vamos prosseguir então, meninas? Bom, até aqui nós falamos um pouquinho, né? Lá no primeiro vídeo, vamos dar uma recapitulada. Nós falamos sobre o plano perfeito de Deus quando nos criou, né? Nos fez mulheres com tantas características, né? Depositadas em nós. Nós vimos que não foi algo acidental, Deus nos fez com um propósito. Tudo que tem em nós foi propositalmente, né? Ele nos fez aí para ser o auxílio, o socorro do nosso lar. E nós vimos também que depois da queda de Eva, né? Ela recebeu penalidades pelo seu pecado e que essas consequências vêm se estendendo ao longo da humanidade, né? Das gerações e nos afeta aí diretamente até nos dias de hoje. Dentre essas consequências, né? Entre essas penalidades, nós ressaltamos no vídeo anterior a frustração e a culpa,
que é algo assim que nos rodeia, que nos assombra como mulheres, e vira e mexe quando alguma coisa foge do nosso controle, dá errado, a gente se sente culpada, a gente pensa que poderia ter sido diferente, poderia ter feito melhor. A gente falou também que dentro esse sentimento de culpa, né, nós tivemos personagens da Bíblia, falamos sobre a mulher de Jó, né, que usou ali a culpa, ficou apavorada e diante daquela situação totalmente humana, ela não aguentou a pressão, ela cedeu e abriu mão de tudo aquilo que ela tinha construído, movida aí por um sentimento dela mesma, um sentimento próprio dela. Então a gente falou um pouquinho sobre se mover, né, que a gente tem aprendido, glória a Deus por isso, entre se mover em necessidade e propósito, nós aprendemos, né, a diferenciação disso. Falamos de Esté, né, uma jovem rainha que foi direcionada por Deus, que, né, pegou suas emoções ali de medo, de incapacidade. A princípio ela tentou se fechar, mas logo depois veio a culpa, né? A gente colocou assim, veio a culpa, fez ela refletir, fez ela mudar de postura, se arrepender e ser ali o canal que Deus precisava, né, para ser bênção sobre o povo, trazendo livramento. Então, ela condicionou ali ao coração dela, digamos assim, a culpa eficaz, que trouxe, né, uma mudança, um arrependimento, uma nova postura, e acima de tudo, ela não se moveu conforme as ferramentas que ela tinha. Ela buscou em Deus a estratégia, o plano, a condição, a forma de agir. Amém, meninas? Foi até aqui que a gente caminhou. E hoje a gente vai prosseguir, e o Senhor colocou ao meu coração esse tema, né? Priorizando lugares de honra. A parábola começa assim, né? Que nós acabamos de ler lá em Lucas 15:8, trata da parábola, né? Da mulher que perde uma dracma. Então vamos contextualizar essa leitura inicial que nós fizemos. Naquela ocasião, Jesus falava muito com as pessoas em forma de parábolas. Por quê? Porque era contextualizado a realidade deles, algo que eles pudessem, né, entender com clareza o que ele queria ensinar. Nessa parábola da dracma perdida, Jesus quer enfatizar para aqueles homens e mulheres o valor de um pecador que se arrepende, né? Esse é o contexto dessa história, dessa parábola. E hoje nós vamos nos atentar à parábola, né, da dracma perdida. Nós vamos se atentar a esse foco. Amém? E as dracmas, para a gente entender um pouquinho, ela era um adorno, algo que, digamos assim, um adorno, né? Eram moedas que as mulheres usavam, né, fixadas nos seus véus naquela época. E essas moedas eram moedas de prata, segundo a minha pesquisa na Bíblia. Eram moedas de prata, e elas tinham um valor muito estimado para elas, em honra, né? Era algo muito importante que elas tinham ali grande estima em apresentar, né, para a sociedade. E eram moedas valiosas, elas equivaliam a um dia de trabalho braçal. Ok? A parábola começa assim, gente. A primeira frasezinha. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder? Esse se perder aponta, é claro, para a possibilidade de perda ou não. O se aponta para uma possibilidade. E anteriormente nós falamos um pouquinho que nós estamos sujeitas a enfrentar situações difíceis, né? No nosso dia a dia, com a nossa família, no trabalho, com filhos, com marido, com tudo, com nós mesmas, né? E então, diante dessas dificuldades difíceis, muitas das vezes a gente pode perder coisas preciosas de nós. A gente pode perder a alegria, né? A gente pode perder a motivação, o ânimo. A gente pode perder a autoestima. A gente pode perder a feminilidade.
A gente pode perder a dependência. Às vezes no dia a dia, tanta luta, tanta tribulação, que a gente não se sente mais feliz. Que a gente vive o dia assim, o que tem para hoje, né? Ou às vezes você teve mudanças no seu corpo, mudanças após a gestação, mudanças depois do primeiro, do segundo filho, e você não conseguiu lidar com isso. Isso gerou no seu coração, né? Uma perda de se sentir segura, de se sentir pronta, né? Ou às vezes você perdeu às vezes você tem que lidar tanto diretamente com os problemas da sua casa, você tem que estar sempre tomando a frente, resolvendo coisas, que você acabou perdendo essa postura de depender, sabe? E nós estávamos aprendendo no Curadas, tivemos que dar uma pausa por conta desse período de quarentena, e nós estávamos aprendendo que as coisas simples do nosso dia a dia podem roubar de nós, né, essa característica de depender de alguém. Às vezes a gente está tão habituada a tomar a frente de tudo que a gente não consegue mais pedir, né? A gente não consegue pedir o marido, o filho, para fazer alguma coisa por nós, e a gente vai acumulando tarefas, fazendo mais e mais coisas que nos desgastam, e a gente perde o nosso lugar, né, de ser feminina, de ter alguém que vai fazer por nós um trabalho mais pesado, ou algo que não cabe a nós fazer, entende? Ou às vezes a gente até poderia fazer, meninas, mas quando a gente se coloca nesse lugar de depender um pouco, de exercer um pouquinho a nossa feminilidade, um exemplo, claro, por exemplo, vamos trocar uma lâmpada. Você pode, claro, pegar a sua escada e trocar a lâmpada, mas tudo depende de como você está se resolvendo nisso. Você está fazendo porque você realmente já está acostumada a fazer tudo, está te sobrecarregando, ou você está fazendo porque naquela ocasião foi necessário você fazer? Então, meninas, a gente pode perder tantas coisas. Eu podia relatar inúmeras coisas aqui, às vezes coisas até mais importantes. E a gente perde no nosso dia a dia, na nossa vivência, a gente vai perdendo isso. E qual é o importante disso? O importante disso é você identificar qual foi a sua perda. O que você perdeu? Né? Analisar a sua vida. Aquela mulher, ela se deu conta de que ela poderia perder algo, né? E se você perder, que você tenha essa consciência hoje, de parar um pouquinho, de olhar para dentro de você e identificar perdas. Talvez isso tenha sido algo tão automático na sua vida que você nem consegue perceber mais. Mas, meninas, nós podemos falar com o papai e ele vai nos mostrar onde a gente precisa recuperar coisas, como recuperá-las. Então, o importante nesse momento é parar e refletir se você perdeu algo. Amém? Então, vamos continuar lá na parábola. Se ou qual a mulher que se perder, né, uma dracma, não acenderá a candeia ou a lâmpada. Eu queria ler com você Mateus 6:22. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Aquela mulher, ela acende uma candeia. E hoje eu queria trazer junto com você essa reflexão que Cristo nos traz quanto aos nossos olhos, quanto àquilo que nós vemos, que é a nossa candeia, né? Aquela mulher, ela acendeu a candeia para ter clareza, para ter discernimento. Essa palavra é muito importante hoje, discernimento sobre os lugares que exigiam dela aquilo, aquela luz, aquela clareza, aquela ferramenta que ia ajudá-la a encontrar o que ela tinha perdido. E hoje, meninas, a gente vive um tempo tão difícil, um tempo com valores tão invertidos, com padrões tão diferentes do que a palavra de Deus nos apresenta. Né? Nós vemos uma mulher aí
perfeita, né? A gente vê uma mulher linda, independente, né? Aquela que se destaca pela beleza, pela liderança. E desde pequenininha a gente vem recebendo essa informação diante dos nossos olhos. E ali a gente vai, né, tendo acesso a desenhos. As crianças já veem isso nos desenhos. Elas já veem essa diferenciação da mulher super e tal. E a gente vê isso nos filmes, nas redes sociais, por aí vai. E assim, meninas, nossos filhos, eles vão crescendo, recebendo essa mensagem todos os dias. Todos os dias. E aí a gente pode ter uma menina, né? Uma criança, uma menina, que ela vai buscar incessantemente ser essa mulher, ser essa super mulher, né? Se destacar, ser inteligente. E a gente vê que isso é uma grande realidade, né? Nos nossos dias, na nossa sociedade. E a gente vai ter de contrapartida um menino que vai vendo tudo isso, que vai absorvendo tudo isso, que vai assimilando tudo isso e vai ali tendo o seu papel anulado, distorcido, né, fragilizado. E muitas das vezes, meninas, eles podem até perder a sua identidade, a sua masculinidade, aquilo que define ele, que nós vimos lá no Jardim do Éden, que é o quê? Que é ser o líder responsável pela sua família. Então, diante desse cenário, a gente observa que grandes dificuldades de relacionamento, de casamento, essas crianças poderão enfrentar futuramente. E também observamos o quanto é importante o nosso discipulado na vida dos nossos filhos. O quanto é importante incutir neles ali os padrões de Deus, aquilo que Deus instituiu, estabeleceu. E isso, meninas, vai exigir muito de nós. Vai exigir muito de nós. Não é fácil discipular. Eu não vou te dizer aqui que vai ser super maravilha, não. Às vezes vai nos doer, às vezes vai requerer de nós mais tempo, às vezes nós vamos ser confrontados com circunstâncias que vão mudar nós mesmos para que a gente tenha autoridade para poder estar ensinando isso para os nossos filhos. Não é nada fácil, mas nós temos a certeza de que todo e qualquer confronto, dificuldade, diversidade que a gente possa enfrentar para incutir a palavra de Deus na cabecinha dos nossos filhos, não tem como comparar, né, com o prazer, com a alegria de ver nossos filhos crescendo sarados, né, firmes ali na palavra do Senhor e livres, né, daquele pecado, daquela falha que nós mesmos, como seres humanos, pais, cometemos lá no passado. Então, essa é uma grande responsabilidade de nós. E a maior parte das vezes, nós as meninas, as mulheres, é que estamos em casa ali no dia a dia com nossos filhos, né? E a gente tem que ter esse comprometimento com a palavra do Senhor, com a herança que o Senhor colocou em nossas mãos, né? Mas talvez você diga para mim assim, mas meu filho já é adulto, meus filhos já são adultos, eles já fizeram as escolhas dele. Eu quero te dizer que eu continuo acreditando no poder da oração, no amor e no testemunho. Eu acredito que essa postura, ela pode sim converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, meninas, seja qual for a situação hoje que você tem em casa, seja de filhos pequenos ou de filhos já adultos, não desistam dos seus filhos, não desistam deles, peçam a ajuda de Deus, orem, se comprometam com a palavra do Senhor. Vamos nos comprometer com a palavra do Senhor, meninas, vamos nos comprometer a exercer da melhor forma não, da forma que o Senhor orienta que nós sejamos pais e mães para os nossos filhos. Amém? E voltando, né, para nós, diante desse cenário, desse contexto de mulher maravilha, de mulher empoderada, nós podemos estar ativando diante de tanta naturalidade exposta diante dos nossos olhos, diante de tudo que a gente vê, a gente pode estar ativando no nosso interior essa mulher tão moderna, essa mulher tão independente, essa mulher tão, e perdendo, né? Perdendo ali o prazer
da simplicidade do lar. Às vezes a gente quer ser tão, e a simplicidade do nosso lar, da rotina do nosso lar, já não traz para nós mais prazeres, não traz realização, não consegue satisfazer aqui, ó, o nosso interior. Mas é claro, meninos, que existem as exceções, né? Existem as mulheres que são aí mantenedoras do seu lar, sustentam a casa sozinha. São, né, aquelas mulheres que não têm os pais dos seus filhos presentes. Você, mulher, que está me ouvindo, que vive essa realidade, eu não conheço as suas dores, eu não conheço o seu coração, eu não poderia, né, deixar de te encorajar, que você seja fortalecida no Senhor, que você seja renovada pelo Senhor, que Cristo seja para você, para nós, o esposo, o pai, que Ele seja o seu esposo nesse tempo, que Ele seja o pai dos seus filhos. Eu quero te encorajar a conquistar essa intimidade com Cristo. Porque, meninas, Cristo é tudo o que nós precisamos, seja qual for a nossa realidade. Ele é tudo em nossas vidas. Eu não estou aqui conversando com vocês e falando do que é certo, do que é errado, meninas. Eu estou falando sobre ter discernimento, um discernimento que nos leva a uma postura, a uma conduta que é segundo os padrões de Deus, que não é moldada, que não é mudada, que não é influenciada por tudo que a nossa candeia vê todos os dias. Tudo isso que é exposto a nós, que é vendido a nós, que é apresentado a nós. Porque, meninas, passe o tempo que passar. Evolua o que tiver que evoluir. Existe um lugar em Deus para nós. Meninas, mulheres. E se a gente conseguir ter discernimento para viver o tempo e o modo, né, a conduta de Deus, a gente tiver esse discernimento, tudo na nossa vida vai sendo edificado, tudo na nossa vida vai sendo construído. É automático. Quando a gente se aciona no lugar de Deus, é automático as coisas começarem a ser construídas mediante a palavra dele, mediante o plano dele. E eu queria te perguntar, qual tem sido o seu tempo em Deus hoje? Qual é o seu tempo em Deus hoje? Você consegue ter esse discernimento de entender qual o tempo que Deus trouxe para você hoje, como mulher, como mãe, como esposa, como filha? Nós precisamos nos voltar para isso, meninas. Precisamos trazer uma reflexão sobre esse tempo. Nós temos vivido, né, esses dias de quarentena, que nós achamos até que ia ser menor, mas tem se estendido. Deus tem nos trazido para dentro dos nossos lares, Deus tem nos trazido a novas realidades, Deus tem nos despertado a nos voltarmos para nossas famílias. E nós precisamos corresponder ao tempo de Deus para nós. Nós precisamos entender qual é o tempo de Deus nas nossas vidas. Amém? Isso é muito forte no meu coração. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência sobre um tempo de Deus. É algo que aconteceu comigo já tem um tempinho. Eu tive meu primeiro filho, o Pedro, e quando ele estava aí com seus 1 aninho e pouco, quase 2 aninhos, eu comecei a orar, né? Porque quando eu engravidei dele, eu e o meu marido, nós decidimos que quando ele nascesse, eu ia sair do meu emprego, né? E ia me dedicar ao cuidado dele. E isso já estava no nosso coração e a gente se preparou, eu me preparei para aquilo e foi maravilhoso. E quando ele já estava aí chegando nos 2 aninhos, que é uma idade que a gente começa a ter um pouquinho mais de flexibilização, eu pensei, bom, eu vou começar a orar a Deus para saber o que eu vou fazer daqui para frente, né? Porque pro meu antigo emprego, né, eu não queria voltar, porque era uma área comercial e dedicava muito das minhas horas, né, viagens, treinamentos.
E eu não queria isso. Eu queria estar mais próxima, né, dos meus filhos, da minha casa e tudo. E eu comecei a orar a Deus. Eu orei. Aí, quando eu estava para ingressar, né, nos meus estudos, na minha formação, o meu filho começou a pedir uma irmã. E eu olhei aquela situação e eu falei assim para ele, olha meninas, como é. Eu falei, meu filho, vai perguntar ao Senhor se o Senhor tem isso para nós, se o Senhor quer nos dar uma irmã. Meninas, e diante dessa palavra, o meu filho, ele orava no almoço, no café da manhã, na hora de dormir, no jantar. E eu comecei a me despertar em como aquilo estava tão forte dentro dele. Com uma simples palavra minha, eu ativei no meu filho a fé de buscar o Senhor, né? E ele, na inocência dele ali, de criança, ele colocou aquilo em prática. E aí, meninas, eu conversei com o meu marido e eu falei, meu bem, vamos ouvir o coração de Deus sobre isso? O que você acha, né, de eu parar de tomar o remédio e a gente esperar em Deus com a resposta que Ele vai dar? E ali, muito rapidamente, eu engravidei, enquanto eu fazia os exames, né, para saber se a minha saúde estava em dia, tudo mais, aqueles exames que a gente faz mesmo de rotina, para começar a tomar, né, as vitaminas, eu engravidei. E eu vi o quanto urgente era nos planos do Senhor a chegada da nossa filha, né, que é a Mariana hoje. Pois bem, me aquietei, né, e continuei ali cuidando da casa, dos filhos, me dedicando a eles. Quando a Mari já estava aí completando os 2 aninhos, aí eu sempre orando, meninas, eu nunca deixei de orar, de compartilhar o meu coração com Deus com relação a essa área profissional e tudo. E sempre orando, aí quando a Mari estava chegando os 2 aninhos, eu falei assim, meu Deus, e agora, Senhor, acho que agora chegou o meu tempo, né? Acho que eu vou poder voltar pro mercado, né? Enfim, fazer algo que eu gosto, que eu consigo conciliar minha casa e tal, e orando. E o Senhor vinha me contemplando esses anos todos. E aí, meninas, surgiu a oportunidade, né, de eu me especializar numa área que eu gosto muito. E eu orei, e eu vi diante daquela oportunidade, né, de eu começar os meus estudos nessa área que eu queria muito, as coisas acontecendo, sabe, as portas se abrindo, tudo se encaixando, aquela maravilha que enche o nosso coração de mãe de paz. Tudo isso aconteceu comigo, meninas, e eu comecei o curso. Então, na primeira fase do curso, eu estava ali realizada, plena, super feliz. E tudo indo muito bem, eu fui muito bem na primeira fase, né? Eu me destaquei com a minha professora na época, enfim, eu tava vivendo um tempo perfeito aos olhos de Deus, aos olhos do meu marido, na minha casa, tudo tava perfeito. Mas no decorrer, meninas, desse curso, o Senhor começou a trazer no meu coração uma dúvida. E eu falei assim, ué, meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Tá tudo indo tão bem, tá tudo caminhando tão bem, por que isso tá acontecendo comigo? E aí eu comecei a orar e a perguntar a Deus por que eu tava sentindo aquilo, né? E aquilo me incomodou tanto que eu orava ao Senhor e o Senhor falou comigo, meninas. E olha o que o Senhor falou comigo. Em um sonho, ele me disse claramente assim, você está no lugar onde você não deveria estar. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, como assim, Deus? Mas eu orei, eu esperei tanto tempo por isso, né? Eu tive ali, Senhor, deu tudo certo, tá dando tudo certo, por que isso agora? Por que eu tô no lugar que eu não deveria estar? E aí, meninas, Deus me trouxe muito claramente, eu ouvi uma ministração e nessa ministração tocou meu espírito. E ela disse assim, não se trata de abrir mão daquilo que nós não podemos fazer. Não se trata de abrir mão daquilo que nós não podemos fazer. Se trata de abrir mão daquilo que nós podemos fazer só para estar inseridos no lugar que Deus tem para nós.
E quando eu ouvi essa fala, ela fez muito sentido para mim. Por quê? Porque Deus me permitiu estar no lugar que eu podia estar para fazer coisas que eu queria fazer. O Senhor era meu pai, ele me permitiu ir. Porque, como pai, ele nunca vai negligenciar de nós aquilo que talvez para nós é importante. Ele vai nos permitir chegar lá. Mas, quando o meu coração começou a ter dúvidas sobre aquilo, eu fui ouvir Deus. Ele não me falou, filha, sai desse lugar. Filha, não é para você, você fez errado. Ele não me falou nada disso. Ele falou assim, filha, você está no lugar que você não deveria estar. Eu não sei se era só para aquele tempo, não sei se futuramente eu vou poder voltar. Mas Deus me falou claramente, você está no lugar onde você não deveria estar. E Deus me falou claramente, eu não estou dizendo para você que você tem a oportunidade de abrir mão daquilo que você não pode. Eu estou dizendo para você que você está na condição de escolher se você quer abrir mão daquilo que você pode fazer só para estar aonde eu quero que você esteja. E imediatamente, meninas, eu solicitei o desligamento do curso, eu me posicionei diante de Deus, porque eu entendo que em Deus nós estaremos no nosso lugar de honra, que em Deus nós estaremos no melhor lugar, fazendo a melhor coisa. Então isso foi muito forte ao meu coração. Deus me fez lembrar disso enquanto eu preparava esses estudos e eu queria compartilhar isso com você. Foi uma experiência minha, mas eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração, experiências pessoais. Quando você começar a se apresentar, quando nós, começarmos a nos apresentar em Deus dessa maneira, Senhor, qual o meu tempo? Qual é o meu tempo hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? Senhor, eu não quero abrir mão das coisas que já me são proibidas. Eu quero, Senhor, abrir mão de qualquer coisa para estar no lugar que o Senhor tem para mim. Meninas, e o nosso chamado, como mulher, como mãe, ele é tão claro, ele é tão intenso, que se resume ao seguinte: se não há edificação da nossa casa, nós já estamos fora do propósito. Se tudo que a gente fizer, não tem um fundamento para edificar o nosso lar, nós já estamos fora do nosso lugar. Porque, meninas, lendo essa palavra, eu cheguei à seguinte conclusão, de que, segundo ela, o Ezer, a ajudadora, na minha e na sua vida, esse lugar de Ezer, de ajudadora, vem antes de tudo. Vem antes de tudo. Então, eu já ouvi, várias vezes essa frase que diz assim: não há sucesso na vida que compense o fracasso do lar. Que você medite nisso hoje. Que com todo o amor do meu ser, eu consiga conduzir você a esse lugar de reflexão, de pensamento. Porque é aí que eu estou. Eu estou pensando sobre isso nesses dias. Eu tenho tentado ouvir o coração de Deus sobre minha vida, sobre o que eu preciso ser. E eu queria que você comigo, juntas, que a gente orasse, que a gente ouvisse de Deus, porque o Senhor tem grandes coisas para nós e o Senhor tem um lugar de honra para cada uma de nós, meninas, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Hoje nós vamos parar por aqui, nós vamos continuar falando dessa parábola no próximo vídeo, vamos caminhar um pouquinho mais sobre esses lugares de honra e que Deus te abençoe, minha amada, que o Senhor te dê a porção que você precisa para hoje, que você seja restaurada nele, fortalecida nele. É com muito amor que eu compartilho dessas palavras com vocês, tá? Um grande abraço e fiquem todas na paz do Senhor. Beijo, beijo, beijo. Tchau.